dia! Estamos de volta com as nossas reflexões matinais. Venham as águas. Nós estamos meditando no Evangelho de João e já entramos no capítulo 9 e ontem nós falamos sobre a cura de um cego de nascença. E hoje nós vamos então terminar esta meditação nesse sexto milagre realizado por Jesus. E aqui nós vimos que os fariseus interrogam tanto o homem cego que foi curado e também eles interrogam os pais. Nós terminamos ontem falando sobre então esse episódio. E hoje nós vamos entrar no versículo 24 até o versículo 41 e assim então nós vamos terminar falando sobre este precioso milagre. E hoje nós vamos chamar então de cegueira espiritual. Então chamaram pela segunda vez o homem que tinha sido cego e lhe disseram: diga a verdade diante de nós. Sabemos que este homem é pecador. E ele então responde: se é pecador eu não sei, mas de uma coisa eu sei, eu era cego e agora vejo. Perguntaram-lhe então outra vez: o que ele fez a você? Como lhe abriu os olhos? E ele respondeu: já lhe disse, mas vocês não ouviram, porque querem ouvir outra vez. Por acaso vocês também querem se tornar discípulo dele? Então o insultaram e lhe disseram: discípulo dele é você, nós somos discípulos de Moisés. Sabemos que Deus falou a Moisés, mas este nem sabemos de onde vem. E o homem então respondeu: é estranho que vocês não saibam de onde ele é, mas ele me abriu os olhos. Sabemos que Deus não atende a pecadores, pelo contrário, se alguém teme a Deus e pratica sua vontade, a este atende. Desde que o mundo existe, jamais se ouviu que alguém tenha aberto os olhos de um cego de nascença. Se este homem não fosse de Deus, não poderia ter feito nada disso. Mas eles disseram: você nasceu cheio de pecado e quer nos ensinar? E então o expulsaram. Jesus ouviu que eles tinham expulsado o homem e ao encontrá-lo perguntou: você crê no Filho do Homem? E ele respondeu: quem é, Senhor, para que eu creia nele? E Jesus lhe disse: você já o tem visto e é aquele que está falando com você. Então ele afirmou: eu creio, Senhor, e o adorou. Jesus continuou e vindo a este mundo para o juízo, a fim de que os que não veem vejam e aqueles que venham se tornem cegos. Alguns dos fariseus que estavam perto dele perguntaram: por acaso nós somos cegos? E Jesus respondeu: se vocês fossem cegos, não teriam pecado algum. Mas porque agora dizem nós vemos, o pecado de vocês então permanece. E aqui então nós temos este momento no versículo 23, quando os pais então, com receio dos judeus, transferem o testemunho de volta para o filho deles. E no versículo 24, dai glórias a Deus, é isso que ele fez. E esse dar glória a Deus pode ter dois significados. Antes de tudo, pode ser uma forma de juramento. Talvez os fariseus estivessem dizendo: agora fale a verdade. Nós sabemos que este homem é pecador. Ou pode significar que os fariseus estivessem requerendo que a glória fosse dada a Deus pelo milagre e que não fosse dado o crédito a Jesus, porque os fariseus o consideravam um homem pecador. Os fariseus fracassaram em cada ocasião. Toda vez que eles tentavam desacreditar o Senhor Jesus, o resultado era mais honra para ele. O testemunho do homem foi mais bonito ainda. Ele não sabia muito sobre a pessoa de Jesus, mas de uma coisa ele sabia, que ele era cego e agora ele via. E esse foi um testemunho que ninguém poderia negar. E assim no caso daqueles que nascem de novo. Assim é para todos aqueles que nascem de novo.
O mundo pode duvidar, pode zombar, pode desdenhar, mas ninguém pode negar o nosso testemunho quando dizemos que outrora estávamos perdidos, mas agora somos salvos pela graça de Deus. Recomeçaram então de novo o interrogatório, pedindo que ele repetisse os detalhes. Entretanto, o homem que fora cego já tinha ficado irritado, e ele lembrou-os de que já lhe tinha dito tudo, os fatos, e eles não lhe deram ouvido. Por que queriam ouvir outra vez? Estavam interessados, diz ele, em se tornar discípulos de Jesus? Isso foi perguntado com certeza, com sarcasmo. Ele sabia muito bem que eles odiavam Jesus e não tinham desejo nenhum de segui-lo. Foi dito, quando não há argumento, ofenda o queixoso. E é justamente o que aconteceu aqui. Os fariseus falharam totalmente em abalar o testemunho desse homem e então passaram a ofendê-lo. Eles os acusaram de ser um discípulo de Jesus, como se isso fosse a pior coisa do mundo. Depois professaram ser discípulos de Moisés, como se fosse a coisa mais importante. Os fariseus disseram que Deus falou a Moisés, mas falaram de Jesus com desprezo. Se tivessem crido nos escritos de Moisés, eles teriam aceitado Jesus como o Senhor e Salvador. Além disso, se tivessem pensado um pouco, teriam reconhecido que Moisés nunca deu vista a um homem cego de nascença. Alguém maior que Moisés estava aí no meio deles e eles não o reconheceram. Então, o sarcasmo desse homem agora tornou-se mais agudo. Foi algo que os fariseus não esperavam. O homem de fato lhes disse: vocês não são os líderes em Israel, não são os mestres do povo judeu? Entretanto, aqui está um homem no meio de vocês que tem o poder de dar vista aos olhos cegos e não sabem de onde ele vem? Que vergonha! O homem então estava se tornando cada vez mais corajoso no seu testemunho e sua fé crescia. Ele os lembrou de que o princípio geral é: Deus não atende a pecadores, nem faz milagres através deles. Deus não aprova homens iníquos e não dá poder a tais homens para realizarem grandes obras. Os adoradores de Deus, em contrapartida, recebem a recomendação de Deus e a garantia da aprovação de Deus. Esses homens reconheceram que ele foi o primeiro homem em toda a história da humanidade que nasceu cego e agora recuperara sua vista. Eles não podiam compreender porque os fariseus testemunhariam esse milagre e ainda achariam falta na pessoa que o realizou. Se o Senhor Jesus não fosse de Deus, nunca poderia fazer um milagre dessa natureza. Mais uma vez, nós vemos aqui os fariseus recorrerem a ofensas. Insinuaram que a cegueira desse homem era resultado direto do pecado. Que direito ele tinha de ensiná-los? A verdade é que ele tinha todo o direito no mundo, porque o Espírito Santo é mais visto frequentemente em homens humildes de classe baixa que entre homens de posição e educação. A expressão expulsaram provavelmente se refere a algo maior que ser expulso do templo. Significa que ele foi excomungado. Contudo, qual foi o motivo da excomunhão? Um homem cego de nascença recebe a vista no sábado? Por quê? Por não falar mal daquele que realizou o milagre? Foi por isso que ele foi excomungado. Agora então Jesus procurou novamente esse homem e Jesus disse: se eles não o querem, eu o aceitarei. Os que são desprezados por causa de Jesus não perdem nada, mas ganham uma grande bênção na sua acolhida pessoal e na sua comunhão. Veja então como o Senhor Jesus levou este homem à fé pessoal nele, como filho de Deus. Ele simplesmente perguntou: crê tu no Filho de Deus? E eu faço essa mesma pergunta para você: crê tu no Filho de Deus? Apesar de ter recebido a vista física, o homem ainda precisava de visão espiritual. Ele perguntou ao Senhor quem era o Filho de Deus para poder crer nele. E ao usar a palavra Senhor,
Aqui o homem simplesmente estava dizendo Senhor como símbolo de respeito. Agora então Jesus vem e se apresenta como Filho de Deus. Não foi um mero homem que lhe recuperou a vista e realizou o impossível na tua vida. Foi o Filho de Deus, aquele que tinha visto e agora estava falando com ele. Então, nesse momento, o homem simplesmente deposita sua fé no Senhor Jesus, prostrou-se e o adorou. Agora ele é tanto uma alma salva como um homem curado. Que dia importante era essa na sua vida. Ele recebera tanto a vista física quanto a espiritual. Note que o cego não adorou o Senhor até saber que Jesus era o Filho de Deus. Sendo um judeu inteligente, ele não adoraria o mero homem. Mas logo que ouviu que aquele que o curou era Deus Filho, ele o adorou. Não pelo que ele fizera, mas por causa de quem ele era. No primeiro olhar, esse versículo parece contradizer João 3,17. Porquanto desviou seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas não há qualquer conflito nisso. O propósito da vinda de Cristo ao mundo nunca foi de julgar, mas sim de salvar. Contudo, o julgamento é o resultado inevitável para todos aqueles que se recusam a recebê-lo. A pregação do Evangelho tem dois efeitos na nossa vida. Tem aqueles que admitem que não veem e recebem vista, mas há aqueles que insistem em que podem ver perfeitamente sem o Senhor Jesus e continuam incorrigíveis na sua cegueira. Alguns dentre os fariseus reconheceram que o Senhor Jesus falava deles e da sua cegueira. Então vieram a ele e descaradamente lhe perguntaram se ele queria insinuar que eles também eram cegos. Sua pergunta esperava uma resposta negativa. Mas a resposta do Senhor pode ser parafraseada como se segue. Se admite que são cegos e pecadores e que precisam de um Salvador, então seus pecados podem ser perdoados e podem ser salvos. Mas vocês professam que não precisam de nada. Alegam que são justos e não têm nenhum pecado. Consequentemente, não há perdão de pecados para vocês. Mas quando Jesus disse não teríeis nenhum pecado, ele não queria dizer que seriam absolutamente sem pecado, mas que, falando comparativamente, eles seriam sem pecado. Se somente tivessem reconhecido a sua cegueira ao falhar em identificá-lo como Messias, seu pecado teria sido como nada em comparação ao enorme pecado de professar ver, mesmo falhando em reconhecê-lo como o Filho de Deus. Amados, que Deus abençoe vocês. Lembre-se, Jesus é a luz do mundo e é Ele que vem nos dar vista aos cegos, aqueles que estão cegos pelo véu da incredulidade. Por isso Jesus pergunta: crê tu no Filho de Deus? O Deus desse século cegou o entendimento dos homens para que não resplandeça a luz do Evangelho, usando a própria incredulidade do coração do homem. Por isso, eu continuo perguntando a você: crê tu que Jesus é o Filho de Deus? Que Deus abençoe vocês. E até amanhã com as nossas reflexões matinais. Venham as águas. Deus te abençoe. Até lá.